Pessoal, boa tarde. Dando sequência aos nossos estudos do livro Emmanuel, capítulo 23, A Saúde Humana, que nós começamos na semana passada. Hoje vamos encerrar esse capítulo. Mas temos por hábito, por dever, por obrigação, acho, a gente, antes de qualquer reunião nossa, a gente fazer uma prece para que nós nos harmonizemos conosco, com a espiritualidade que está aqui, e vamos acompanhar mentalmente a prece que nossa irmã vai fazer. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, pela oportunidade de nós estarmos reunidos para mais uma tarde de estudos e de paz. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e a toda a equipe espiritual que está presente, que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Vamos agradecer também ao nosso anjo da guarda, que não desiste de nós, e a todos os amigos espirituais que vêm nos ajudar em mais esse estudo. Vamos pedir para as pessoas que deixaram os nomes naquela caixinha, os encarnados, os desencarnados, pedir para as pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, e que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita aos lares de todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas ausentes e em nossos lares também, abraçando a cada um dos nossos familiares, levando a paz, levando a luz. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Só para recordar um pouquinho o que nós vimos na semana passada, a respeito da saúde humana. Emmanuel traz para nós o retrospecto do mundo desde o início, como que as pessoas se curavam, as doenças, as dificuldades, a evolução da medicina. Então é uma sequência muito interessante que a gente vem entendendo como que as coisas evoluem. Tranquilamente a evolução segue no ritmo, para alguns casos, acelerado na parte da tecnologia, da medicina, da cura, como outros também mais lento um pouquinho, que na parte da moral, que essas coisas naturalmente, mas não para, a evolução é uma constante. Então diz essa coisa interessante. Então, só a primeira frase do começo que vimos na semana passada: justifique-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Quer dizer, sempre foi uma preocupação. Então a gente sempre vê que os processos de cura, a medicina, faz parte da misericórdia divina que traz para nós. Por quê? Porque nós moramos num mundo de expiação e provas, com dificuldades inerentes, espíritos inferiores que somos ainda, e que somos regidos pela lei de causa e efeito, onde a reencarnação vem. Então é um ato natural que Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos a cada vez que nós deixamos um corpo, voltamos para o mundo espiritual, a alma, temos a oportunidade de voltar várias vezes, para como? Para aprender, não para sofrer. Mas o sofrimento é inerente das escolhas que a gente faz enquanto aqui estamos encarnados. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, escolhemos sempre, e cada escolha que a gente faz vai acarretar uma consequência. Se fazemos escolhas boas, consequências boas. Se fazemos escolhas más, consequências más. E quando essas consequências más, nós precisamos reequilibrar, nós ferimos a isonomia do universo, podemos dizer assim, quando voltamos, às vezes, nós pedimos situações aflitivas, às vezes. Uma doença congênita que já vem, ou uma família difícil, sem recurso humano, sem beleza física às vezes. Para quê? Para que a gente aprenda a valorizar a vida, aproveitar o máximo que nós podemos aqui. E aí, as doenças fazem parte
desse apuramento que nós estamos aqui quando voltamos à vida e quantas vezes necessária. Então, essas dores, sempre Deus manda aliada à justiça, que é aquilo que nós fizemos, temos que reparar, manda a misericórdia. A misericórdia, entre a misericórdia, uma das outras tantas misericórdias, está a medicina, que vem para atenuar as dores, para que com o sofrimento nós, tendo alguém que nos ajude ao processo de cura, não só do nosso corpo, mas do nosso espírito, nós também possamos entender a necessidade de mudança, de entender que aquela doença que veio é reflexo de alguma coisa de outras vidas ou desta mesmo. E se eu mudar, aceitar aquilo, me curar e modificar meu pensamento, meu modo de viver, essas coisas não ocorrerão de novo. Quer dizer, nós quitamos um débito, podemos dizer assim, e evoluímos. Por que evoluímos? Porque aprendemos. Então o sofrimento também é um método de aprendizado. Não seria necessário se nós tivéssemos a consciência que isso aqui é errado, eu errei, eu quero reparar. Enquanto estivermos aqui, maravilha, mas nem sempre ocorre isso. Então a gente passa pela vida, continua errando, porque é muito fácil, é gostoso, porque tudo aquilo que preenche os nossos sentidos, né? A gula, o sexo, tudo a coisa mais gostosa do mundo, mas que não acrescenta nada ao espírito. Então vai ficando. Então nós vamos destruindo lares, destruindo a nós mesmos com bebida, com drogas, com excesso e tal, e nós ferimos o equilíbrio. Nem o espírito, nem o corpo, né? Porque o prazer é momentâneo. Momentâneo. Mas quem sente o prazer, é o espírito, usando do corpo, mesmo sabendo que é momentâneo, fugaz. Mas, e aí você pega um pouquinho de cocaína, cheira, maravilha. Mas aquele efeito é rápido, então você vai procurando mais. Assim, todos os maus hábitos começam do início, coisinha mínima, que vai, a nossa fraqueza moral vai fazendo as coisas acontecerem. Aí a necessidade, então nós voltamos à vida com deficiências que nós adquirimos das nossas escolhas do passado. Aí chegou o momento, estamos aqui, já vim com a doença do coração, que não é da agora, já trouxe comigo uma deficiência mental, uma deficiência física, uma deficiência, uma idiotia, por exemplo, que a gente está vendo, as pessoas já nascem com problemas mentais. O que é isso? Então é algo que a gente precisa entender que a medicina está aí para aliviar, para que a gente possa suportar e seguir adiante. Então isso aí é um fato que... Por que eu falei isso? Porque antes era muito difícil isso aí, eram coisas rústicas, eram as primeiras cirurgias, não tinha anestesia, era sangue frio, cortava, serrava a perna, nas batalhas que tinha que amputar a perna, era no machado, dava bebida para ficar meio desoga e metia o machado, cortava a perna, cortava o braço. Olha para vocês verem, quanta coisa. Hoje nós temos aparelhos que mapeiam o nosso corpo inteirinho, vendo aonde tem um pontinho de câncer, ele vai dar, né? O PET, o famoso PET, né, que vai fazer isso aí. Então, olha, quanto que ajuda. Hoje, a robótica já está fazendo cirurgia, o médico daqui está olhando, está dando os controles aqui, aqui e o robô está fazendo a cirurgia. Lá em outro lugar. Lá no outro lugar, lá do Japão fazendo aqui, daqui nos Estados Unidos. Quer dizer, maravilha. Mas e a moral humana? Essa é a grande luta da doutrina espírita, é essa, transformar as pessoas. Mas não é que o espiritismo vai transformar, você tem que conhecer a doutrina para você se autotransformar. É algo inerente a cada um de nós. A doutrina não condena ninguém, não obriga ninguém, não vigia ninguém, nada. Ela até mostra, expõe, olha gente, isso aqui é por isso. Mostrando as 3 leis básicas, que eu gosto sempre de falar, né? Livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. São 3 leis básicas dos mundos de expiação e até o de regeneração. Essas leis ainda vão seguir. Depois, à medida que a gente vai evoluindo, já não tem necessidade mais, a gente não vai errar mais. O espírito já chega num ponto que não precisa nem reencarnar mais e nem o erro não faz parte do vocabulário dela mais.
Então, acabou. Então, isso aí que a gente vai entendendo. Então, a saúde humana é muito importante. Hoje, nós estamos vendo algo muito terrível, que é o vazio existencial, principalmente dos jovens. Existem crianças de 10, 12 anos se suicidando. A hora que abre a glândula pineal, que conversávamos há pouco, que na adolescência, né, que abre a glândula pineal que nós temos dentro de nós, que todo o nosso passado espiritual aflora. Então aquela pessoa, aquele menino que era bonzinho, de repente vira revoltado com tudo e as coisas vão acelerando. Se não tiver algo, a família para segurar, para orientar, desandam, é complicado. Então tudo isso faz parte da nossa educação espiritual. Isso que a gente faz de estudo aqui é uma educação do espírito nosso, para que nós possamos entender, olhando a história, vendo o progresso de tudo e ver o que nós precisamos ainda fazer. Ou ainda estamos vendo coisas terríveis, as pessoas se matando nas drogas, que começaram por alguma coisa que teve um start que levou essa pessoa para a droga, para morar debaixo da ponte, para roubar, para comprar crack, para se bebedar e ficar bêbado noite e dia, para se desregrar totalmente. O que está ocorrendo isso? Então a gente tem que começar entendendo que nós precisamos nos conhecermos melhor para seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo. Então, essa história que Emmanuel traz para nós, a segunda parte do livro Doutrinando a Ciência, é exatamente para isso, para mostrar que a doutrina espírita e a ciência caminham juntas mesmo. Então uma ajuda a outra e vão se encontrar lá na frente. É duas paralelas que estão indo aqui, uma fala que não, uma tem que ter o materialismo, comprovação física, e a outra espiritual, mas vão devagarzinho, lá na frente vão se encontrar. A ciência entendendo e o espiritismo mostrando que realmente precisamos da ciência também, né? Isso é muito importante. Então, dando sequência, nós vimos muita coisa modificou durante esse período e vai modificar cada vez mais, mas vamos seguir adiante. Elisângela, se precisar, você começa a ler, se precisar parar, de dar um toque para a gente discutir, tá bom? 7. Medicina espiritual. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soro, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Há necessidade, nos tempos atuais, de se extinguir os absurdos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. Vamos dar uma pausa aqui. Isso aqui é muito interessante para a gente saber. Olha só a primeira frase. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima, nada disso. O que é realmente? Esse livrinho aqui é fantástico. Eu trouxe para abrilhantar a nossa. É pelo espírito de Miramês, chama-se Saúde. E a Joana de Ângeles também, ela ajuda dizendo, ela faz Joana de Ângeles e também Bezerra de Menezes fazem o prefácio desse livrinho. E olha, ela começa aqui, ó. O que ela fala de saúde para complementar o que a Emmanuel está dizendo aqui para nós. Isso aqui é de 1980, a Emmanuel foi de 1937. O problema da saúde é de vital importância por dependerem, de certo modo, de vários quesitos da felicidade, da vigência desse precioso concurso. Veja bem. Entendamos, porém, a saúde como sendo um conjunto de condições que decorre do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior
em face da visão espírita da vida. É o cuidar do outro como um todo, que ela fala muito nos livros dela. Exatamente. Tem uma O palavra. homem integral, né? Cuidar do homem integral. Mas tem uma palavra. Holística. Holístico. É cuidar do ser total. Então, e ela fala isso direto, né, Cláudia? Olha para vocês verem, continua, só mais um parágrafo que eu acho que vale a pena para a gente entender. Sem o conhecimento espiritual de profundidade em torno das causas que propiciam os acontecimentos humanos, as causas que propiciam os acontecimentos todos, que de alguma forma nos influenciaram, para bem ou para mal, nós somos influenciados todos os dias, 24 horas por dia, né? Com a consequente compreensão da metodologia para conduzir os efeitos. O binômio saúde e doença permanece sob complexidades de difícil conclusão. Por quê? Nós atraímos a doença e não sabemos controlar para sair dela. Nós chamamos, às vezes inconscientemente, e mergulhamos e não conseguimos sair. Então, ao Espiritismo cabe a tarefa indeclinável de contribuir com segurança para a equação das dificuldades em torno das muitas patologias e suas consequentes terapêuticas. Então, aí, gente, a mente, ela quer dizer aqui que a mente está em tudo. E ela está dizendo dessa importância que Emmanuel traz aqui para nós, dizendo: antigamente as moléstias eram atribuídas à vacilação dos humores, né? Que nós vimos lá atrás, né? Lembrando dos humores que Hipócrates deixou, né? Que eram os líquidos do corpo que davam sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, que tinha, até falamos da sanguessuga, que tirava aquela coisa lá, né? Então, a medicina precisa criar processos naturais de equilíbrio psíquico em cujos organismos, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos. Tudo nasce dentro de nós. Por exemplo, quem assimila e guarda sentimentos negativos de ódio, de raiva, de rancor, de inveja, de ciúme, automaticamente está fazendo o quê? Atraindo para si consequências. Por quê? Porque nós pensamos também gera consequências, não é só o que fazemos também não, fisicamente. Eu vou roubar. Até por isso nós somos responsáveis. Exatamente, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Então quando eu estou desejando mal para você, eu estou às vezes sorrindo e estou te xingando mentalmente, está criando e vice-versa. Então, o que acontece? Eu estou criando, eu não gosto dessa palavra, mas nós estamos criando karma negativo, que a gente precisa acertar. Então, o que nós podemos fazer exatamente? Aí que nós já estudamos, quem fez o curso de paz sabe da nossa vibração que nós temos um conjunto vibracional, todo mundo, né, tem um estado vibracional que nós temos, cada um é diferente de outro. O que pensamos cria essa vibração que nós temos entre nós, que vai acarretar. E André Luiz, nos seus livros, traz muito mesmo um momento em que os vibriões mentais, que ele fala muito, saem do perispírito e chega no corpo físico, instala-se a doença. Começa lá, no pensamento, no modo de agir, de pensar, de repente, não é você pensar agora, amanhã já está. Não, é algo que não dá assim, mas vai chegando até a última gota. O copo para transbordar de água, ele está cheio. Enquanto está cheio, tudo bem, mas você põe uma gota, ele transborda. Aí acontece. E aí está tudo bem. Agora, a compreensão da doença é que é o problema, que nós às vezes não compreendemos. Que a doença é uma consequência, também é um aviso. Olha, precisa mudar seu modo de vida. É aquele que acorda para a vida. Aí você vai lá, tira o estômago que tinha uma úlcera, tal, e continua empanturrando do mesmo jeito, bebendo. O que você aprendeu com a doença? A pergunta. Tem um câncer no seio, então eu tenho que fazer isso. Eu era um gênio do cão, brigava com todo mundo, tal, assimilou.
veio o câncer. Tirou, curou todo mundo. Você melhorou teu gênio? Não. Está acontecendo do mesmo jeito. O que vai acontecer? Vai acontecer outro tipo vai vir. Até você entender. Aí a doença não está punindo, ela está ensinando. Mas infelizmente nós não entendemos. Nesse caso, uma morte proveniente desse câncer que está vindo várias vezes, que a pessoa não está se modificando, eu posso dizer que é um suicídio? Quase que. Aí temos um conjunto de fatores. Pode ser também aliado a algo que precisava passar por isso, de uma outra, que trouxe de outras vidas, que poderia ter sido evitado pelo modo de agir, que não foi evitado. Então, praticamente, se antecipou a volta para o mundo espiritual, pode ser concedido. Contudo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E como disse, e como suicida, por exemplo, suicida, cada caso é um caso. Se a pessoa está sem condição de pensar de nada relevada, é um caso. Tanto é que quando dois suicídios, com o mesmo tipo, uma arma, Isso. mesmo jeito, um é de um jeito, outro do outro, a hora que chega do lado de lá. Porque um tem mérito, o outro não tem, o outro precisa de um certo auxílio aqui, o outro precisa ali. Exatamente. Então, nada que é um suicídio com o mesmo gesto Não existe não uma é regra. Não tem o mesmo, Uma regra. a mesma equivalência. Perfeito, é exatamente isso. Então, cada caso é um caso. Como diz no meio jurídico, tem atenuante e agravante. Isso. Né? Isso aí é um fato. Né? É a justiça divina. Se não existiria justiça, né? Não seria Pode justiça. julgar todo mundo E o que a gente igual. fala sempre, né? Onde tem privilégio, não tem justiça, né? Não existe. Deus não privilegia ninguém. Todos nós somos presos à justiça dele. Ele dá chance para todo mundo. Então, vai chegar um tempo que a doença vai sumir? Vai. Nos mundos mais felizes não existe doença. Para quê? Não precisa purgar mais. Já entendeu. E como que eu vou sair da doença? A primeira coisa é a compreensão da dor. Isso é muito importante. Por que estou sofrendo? Por que isso? Eu vou brigar? Vai adiantar? Eu vou xingar? Vou culpar Deus e o mundo? Não. Vamos compreender. Primeiro, somos perfeitos? Ninguém é. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos morando aqui, encarnados aqui, nesse planeta de provas e expiações. Por quê e para quê? Primeiro, por quê e para quê? Por que aconteceu? Foi um descuido meu desta vida? Bebida, droga, tudo que acarretou isso? É o porquê. Para quê? É outra coisa. Não tem nada disso, mas para quê? Está servindo para quê? Para me acordar? Com certeza. Então, quando você aceita isso, o que eu posso fazer? Quarto ponto. Eu vou ter que lutar? Deve. Sim. Porque nós temos o dever de preservar nosso corpo, fazer todo o possível. Mas é só o corpo que eu preciso curar? Ou a hora que eu curar, for curado? E se eu não me modificar nem um pouquinho, continuo sendo uma pessoa mesquinha, terrível, do mesmo jeito? Eu vou estar sendo curado? Não. Você foi aliviado de uma doença, mas outras virão, até você cair a ficha. Então, parte da compreensão. Compreende o que eu posso fazer? Isso. É de outras vidas? Então, vamos aceitar. O que eu posso fazer para minimizar isso aí? Ótimo. Tem a misericórdia da medicina? Tem. Vamos procurar. Fazer tudo possível. Não deu? Porque chegou. Quitou. Aí você sofre, purga tudo aquilo ali e está livre para as próximas encarnações. Sabe? Quando você sabe o porquê, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue manter aquilo na sua vida. Você tem que iniciar. A gente inicia, mas depois Mas você então, volta para trás. mas o seguinte... É 2 passos para frente, 1 passo para trás. Não, um pra mas frente, se 2 for pra 2 trás. e 1 para trás, tá bom. Aí entra a vontade também, né? Eu quero isso, eu tenho que ter vontade, tá? Exatamente. Kardec acha a palavra mais Kardec bate à vontade. Mas se for ter 2 e volta 1, já tá bom, porque 1 você aproveitou. Agora, se desse 2 e voltasse 3, aí complica. Eu uso essa expressão aqui, né? Aí já estamos pelo medo. Mas isso aí, a conscientização, às vezes, é difícil.
Não é fácil. O mundo nos obriga, às vezes. Você fala assim, eu não vou brigar, não vou fazer nada. Você toma uma fechada no trânsito, o sangue sobe, a orelha ficou vermelha, meu filho, complica. Aí, mas vai e reflui. Antes ficava. Eu estou falando por mim, antes ficava. Agora não, agora vai e volta. Como é que está o instinto, né? Se aquelas mudanças que a gente tem externas, se a gente já colocou. Exatamente, é aí que eu estou falando. Então o impulso joga para fora aquilo que a gente ainda não modificou. Mas mesmo que você não consiga, Elisângela, nessa vida, mas só o desejo, você já começou, já tem a consciência, já é alguma coisa, não tenha dúvida disso. É fazer tudo para que seja nessa encarnação. Agora se não der, mas pelo menos você já começou, dentro de você já existe a vontade, ainda está bem titubeante, a briga né? interior lá dentro, né? Um quer. Você já lembra aquele desenho de Pica-Pau que tem um anjinho, um capetinha? Um falando bem, o outro cutucando com o tridente. Isso aí, é a luta do bem e do mal. Então, é isso aí. Nesse caso aí também ainda dá tempo de ser raciocinado, né? Como o exemplo que você citou, é o impulso. Então o impulso a gente ainda não controlou. Quando existe tempo para a gente raciocinar o que eu vou fazer em relação a isso, né? É uma situação agora. O impulso ainda... O impulso ainda é do falta de autodomínio nosso. É um trabalho desse, controlar os nossos impulsos. E eu, às vezes, eu acho que eu escuto os dois, porque fica assim, não, Elisângela, vai lá, só um pouquinho. Não, pra quê? Não precisa. Não, mas vai lá, só hoje. Não precisa pra quê? Na hora que eu acho que eu escuto os É o dois. homem do Senhor dos Anéis lá, né? O feinho lá, né? Então, mas faz parte da vida. Não queiramos ser perfeitos ainda, totalmente, que não dá. Mas tem algo que Kardec fala para nós que nos anima, que um bem minúsculo que se faz não é perdido. Não é perdido. Não é. Então, vamos perseverar. Mas agora, dizer que a gente não tem como ainda. Vamos ter consequências? Vamos. Mas à medida que a gente vai fazendo escolhas, nem que não seja muito bom, mais ou menos, as consequências também virão mais tranquilas e a gente vai compreendendo. E às vezes, quando a consequência chega na mesma encarnação, maravilha! Isso aqui ocorreu porque é uma atitude que eu tomei lá em 1960, 70. As meninas nem eram nascidas ainda. Nem eu. Nem você, então. Nada como ser... 70, lá quase 80. Para por aí. Para por aí. Eu não sou velho, sou idoso. Então, veio, puxa vida, isso aqui realmente. Então, dá tempo de você mudar o percurso, que já refletiu. O mais difícil é as que vêm de trás, de outras existências que às vezes temos. Lógico que temos. Se não tivesse, a gente não estaria aqui. Se já tivesse quitado tudo que nós fizemos, para quem reencarnar aqui? Porque reencarnar nosso mundo, né? Então, é desse jeito que funciona. Mas isso aí é bom. Quando Kardec fala, que eu gosto de repetir, eu acho que todo palestrante devia repetir sempre. Quem é o espírita? Não é o ser perfeito. É aquele que está batalhando dia a dia, 24 horas por dia, para dominar as deficiências que nós temos, as más inclinações que nós temos, que vem conosco de outras e outras e outras e outras. As más tendências. Que não foi de uma encarnação para outra só não. Vem indo, olha gente, nós já participamos de tudo que você vai ver, dos bacanais de Roma lá, tudo. Esse domar que o Kardec fala tanto, é isso ali, né? É isso que está tudo arquivado. Tudo arquivado. Dentro daquele porão. O HD nosso é enorme. Que é a hora que às vezes a gente solta os cachorros. Eu uso muito essa expressão de soltar os cachorros. Às vezes acontece alguma coisa desagradável. Aquilo, sabe, Elisângela, assim, pelo jeito que você também deve ter essas coisas, de vir aquilo e soltar os cachorros, isso aí está arquivado, tudo lá. São as más tendências que o Kardec fala tanto que a gente precisa ir todo. Está tudo lá, a gente está guardado. Eu falei um pouco da dor agora, para brilhantar um pouquinho, eu trouxe mais uma frase do Miramês, que eu acho que vale a pena entender. Muitas vezes a dor é o prenúncio da verdadeira saúde. Olha que paradoxo. A dor se prenúncia da saúde. O Miramês é fantástico, eu gosto dele. Ela é, pois, a mensageira do equilíbrio orgânico. Por quê?
Porque saiu do equilíbrio, está em desequilíbrio. Por que vem a dor? Porque está em desequilíbrio. Aviso para você se Aviso. equilibrar. Bastando que venhamos a entendê-la na sua profundidade, é o que eu falei há pouco. Vamos compreender o porquê da dor. Ele está dizendo aqui. No entanto, quando ela chega e bate na nossa porta, devemos ter condições para recebê-la, dentro da ética, que é o bom senso, especula, garantindo assim a paz da nossa consciência. A compreensão. O que eu vou fazer? Chegou. Vou procurar o quê? Eu vou ter que estar bem. Porque se eu me entregar a doença, achar que estou morto, médico nenhum vai me curar. Você entra naquela negatividade e você vai potencializar a doença. A partir do momento que você fala, não, eu tenho condições, eu preciso. Meu tempo ainda não está, eu quero prorrogar mais, eu quero tirar mais negatividade aqui ainda, vamos em frente. Então é isso aí. Então a enfermidade é um aviso de que existe algo em desacerto em nosso organismo físico ou psíquico. Portanto, devemos examinar a nós mesmos naquilo que já compreendemos. Isso aqui trouxe para a gente entender mais a saúde e a doença, o que é. Então, é aviso. E eu achei muito legal isso aqui, prenúncio da verdadeira saúde. Dá até para fazer uma palestra, viu? Eu estou pensando nisso. Dá para fazer uma palestra, viu? A dor é o prenúncio da verdadeira saúde. E esse livrinho aqui vai falar sobre saúde, sobre todos os pontos. Vocês já conhecem esse livro? A Mariana deve ter, né? Não, Eu perguntei alguma coisa para ela. Tem em casa, mas o livro... Esse livrinho aqui, ele já rodou, viu? Já emprestei para muita gente. Eu já li tudo quase. Que sorte, Ismael, tudo. Muito bom. É bom, é bom. Muito A bom. maioria não. Muito bom. E ainda é da João Nunes Maia, que era o médium, né? Que já desencarnou, ele é fantástico. Vamos seguindo? A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Chegou o tempo. Em 37 já não tinha tanta coisa. Então, ó, ele falou, Olha a evolução, nós estamos lá. mas não chegaram ainda. Olha para você ver, nós já estamos assistindo isso aqui, gente. Que coisa mais bonita do mundo, é. Em 85 anos, né? Então, esperante a eternidade, olha que coisa de doido. A medicina do futuro deve ser eminentemente espiritual. Gente, quantos do Paulo Frutuoso, Décio Ondler, estão rodando aí, médio fantástico, mostrando isso aí pra gente. Eu uso uma expressão que assim, está se descortinando à nossa frente, né? Quer dizer, agora tem... Não, ele disse, e ele fala outra coisa aqui também. Os médicos do futuro serão médiums extremamente desenvolvidos e trabalharão em parceria com os colegas que estão nos planos espirituais. É o que afirma o cirurgião palestrante espírita Paulo César Frutuoso, autor do livro Medicina Mediúnica do Futuro. E é isso aí. Então, e já principiou isso, né? Já está ocorrendo. Nos anos 80, Já está ocorrendo, gente. muita coisa que está aparecendo agora para nós, que a gente vê no YouTube, ou em reportagem, ou em palestra, eles já começaram a estudar e praticar isso. Né? Exatamente, gente. É fantástico. Hoje está aparecendo, são já os resultados. Muito, mas muito interessante. Então chegou. Estamos assistindo já. Estamos tendo essa oportunidade dos médicos se espiritualizando. É isso. E vão aurir isso aqui. Agora que os médicos devem fazer aqui, façam de mim instrumentos da sua paz. Achei bonito isso aqui, ó. Mas os apóstolos Exatamente. dessas realidades religiosas não tardarão a surgir, porque eles já estão por aí. Já estão. Isso aí, gente, está correndo, mas correndo mesmo. Aqui, quantos médicos frequentam as reuniões espíritas aqui em Pouso Alegre? O doutor Paulo fala isso também, né? A medicina é um apostolado. Ou seja, Mas é verdade. a dedicação que ele tem, que a maioria tem também, né? É de apóstolo mesmo, né? Se liga naquilo ali. É verdade. Seguindo. O estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivo das criaturas,
desviadas da lei, sábia e justas da natureza. O que eu acabei de falar? Tudo aquilo. Aqui, Miramês fala também interessante. Aqui fala abuso da natureza, né? Ele fala aqui: a natureza está de braços abertos, esperando que todos os filhos voltem para ela. É o equilíbrio, né? A natureza é a sinônimo de equilíbrio, porque tudo é equilíbrio na natureza. E desse reencontro surgirá um novo homem, a nova alma, refeita de todos os desequilíbrios forjados pela ignorância. O ser vigoroso, aí vem o complemento moral. O ser vigoroso, forte, pessoa forte, é aquele que desconhece o ódio, porque somente ama. É o que não pensa nem fala no egoísmo, porque ama o desprendimento. É aquele que perdoa constantemente por conhecer o clima da paz por amor. E assim segue, seguindo. O que é isso tudo? Transformação moral do homem, da pessoa. E assim que nós vamos devagarzinho. Então a juventude, eu acho fantástico, as meninas novinhas, tudo já terem essa ideia da responsabilidade, que tudo é bonito, tudo é maravilhoso, mas vai passar. A juventude passa. Aí como a infância passou, a primeira, a segunda, de repente passa, vem a maturidade e vai chegar na velhice. Chega na velhice, no ponto que a gente está, eu estou, que você analisa, poxa, friamente, mesmo assim falando, lógico que nós melhoramos alguma coisa do que éramos lá atrás. Isso nos alegra e ao mesmo tempo nos dá ainda, nos cobra que tem muita coisa ainda. Já melhorou, já mudei, mas precisa mais. Aí eu pergunto, será que dá tempo? É a pergunta que fica. Então por isso que eu falo, viver um dia de cada vez. Hoje. Fica ansioso também porque não vai dar tempo e não faz nada, só fica preocupado, você morre preocupado e não fez nada. Então vamos fazer hoje. Então, eu, nos 25 anos de palestras, primeira palestra do ano eu falava: gente, estamos começando em janeiro. Cada um de vocês não me diga e não conta para ninguém. O que vocês vão trabalhar em vocês para melhorar algum defeito que você tem até dezembro? E eu passava os meses e falava: gente, falta 6 meses. Falta 7 meses para dezembro. E aí? Mas porque é muito mais fácil você preocupar com os pequenos deslizes do que os grandes. São mais fáceis. Por exemplo, o doce é uma paixão tua, você fala assim: vamos comer menos. Eu tô rindo que tem umas postagens no Instagram que falam assim, ó, por exemplo, dos 10 quilos que eu prometi emagrecer, só falta 12. Ganhou 2 a mais. E essa é Mas então, gente, é isso que é interessante a gente entender, que nós estamos no caminho e não podemos desanimar, porque estamos no caminho, não estamos parados. Agora, fazendo o dia a dia, tudo bem, não deu, voltamos. Agora é preferível ter a condição de voltar para a Terra do que ser degradado para um outro planeta, começar tudo de novo, lá na Idade da Pedra. É a opção, né? Que com a transição planetária, aqueles que não se preocuparem, pelo menos se preocupar em mudar, já é alguma coisa. É alguma coisa. Bem, né? Aí, tchau. Dizem alguns autores que tem um terço está pronto para ficar, mas o outro terço está com o pé na canoa, o pé na terra, não sabe se vai ou se fica. E o outro um terço, beijinho, tchau. Não tem chance mais, né? Então é isso aí. Vamos tocar? A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu esta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas da saúde.
Há de se ensinar às criaturas a maneira de viver em harmonia com a natureza. Olha para você ver, 37, Miramês de 82, trouxe para nós. Exatamente. A natureza está esperando de braços abertos o equilíbrio. Isso é fundamental. E o equilíbrio tem tudo. Nós temos que aprender a nos alimentar, a cuidar do nosso corpo. As pessoas pensam que comer é empanturrar. Não é assim, né? É o necessário e o supérfluo. Precisamos disso. E assim vamos tocando. O que mais? Deixa eu ver aqui então. Uma reação. Muitos indicadores mostram que adoecemos por conta de deficiências morais do espírito. Caiu? Não, Marcelo hoje não deixa eu concentrar. Aí, ó, depois ele tá no celular para Marcelo. André Luiz, no livro Ação e Reação, explica que adoecemos em determinados órgãos por conta de zonas de atração magnética que criam diante das leis divinas. Nós atraímos. É o pensamento, né? As doenças são exteriorizadas e detectadas pela medicina. Isso provoca condições desarmônicas, desajustadas aos centros de força, que são os nossos chakras, né? Que se mantêm adoecendo os centros vitais. O chakra coronário pega o cérebro, o frontal também o cérebro, fecha. O laríngeo, essa parte, o cardíaco pega aqui o coração, o pulmão, e assim sucessivamente todos os outros começam ali, esse centro de força, os vibriões mentais entram no nosso físico através do centro de força, que chega perto disso aqui. Então, esses desacordos com leis divinas, que se mantêm adoecendo os centros vitais, pedem reparação. Precisa reparar, porque está ali que está. Pode também ser uma combinação de ações, atitudes e disciplinas que em sinergia podem restabelecer harmonias do espírito e alcançar a cura, o que evitará o corpo físico e espiritual seja ou continue sendo prejudicado. Então você tem a medicina alopática que nós temos hoje, que é a que dá remédio, que cuida mais do corpo físico. Quer dizer, a pessoa está doente mental, remédio, dopa, que busca processo curativo ou ameniza os sintomas. E tem também várias terapias bioenergéticas, que falamos há pouco, tem o Reiki, que é uma terapia, não é espírita, mas é espiritualista. Tem o Jorei, que é da Igreja Messiânica, se não me engano. Cromoterapia, passe magnético e também a homeopatia, que é muito importante também. Hahnemann, que inclusive tem mensagem de Hahnemann no Livro dos Espíritos, parece, se não me engano. No Livro dos Espíritos eu não sei. Tem, né? Tem. Acupuntura, terapias naturais, fitoterapias, florais, água energizada com água fluida. Tudo isso aí ajuda também o nosso corpo Se equilibrar. Né? A parte vibracional nossa ajuda. Então, voltando ao que a Mariana disse, a medicina tem que ser holística, ela tem que abranger tudo isso aí. É voltar aqui, mensana in corpore sano. Diga, Geraldo. Aquela pomada Rocopedo, né? Que eles fazem lá, acho que é Guaratinguetá, né? Que eles fazem. Tapira, parece. Tapira. Itapira é do Chico. Tapira é do Chico. Eu não sei onde que é, mas do Rocopedo. Foi a receita passada. Espiritual. Eu não lembro qual médico foi, mas o doutor Hahnemann. Hahnemann que passou, foi. Passou. É verdade. E eles fazem a pomada até hoje. Olha, o Giacomello, ele comprovadamente ele trata da depressão através da parte magnética, ou seja, do passe magnético específico e cura. E ele ficou deprimido de um dia para o outro, ele conta a história dele. Ele deitou bom e acordou, não queria sair da cama mais. Tão sério que foi o negócio. E ficou um tempo. Aí ele começou a estudar, chegar, passou para os remédios, tudo também e tal, aí deu o que fazer para sair. E aí os passes melhoravam, mas aí criou-se a cura da depressão através do passe. E cura mesmo.
Aqui, uma época, né, eu cheguei a fazer aqui um tratamento com várias pessoas aqui, que infelizmente, a hora que melhoraram, não voltaram mais. Chegou aqui. Não faz milagre. Não, mas chegou uma vez aqui, uma moça, acho que era farmacêutica, ela não falava com ninguém, chegou 2 pessoas para fazer o tratamento. E começamos. É uma série de passes longitudinais, principalmente sobre o esplênico, que é o baço, que é aqui que há a conexão espiritual, energia. E foi. Ela olhava para baixo, não falava nada. Uma semana, 2 semanas, depois de umas 3 ou 4 semanas, ela já olhava. Na outra semana ela já respondia. E foi. É um tratamento para 8 meses, mais ou menos, 1 ano, mais ou menos. Lá no 6º, 7º mês, ela já via sozinha. Já estava bem conversando, mas não acabou o tratamento e foi embora. Com certeza está bem, né? Quero crer. Mas é um tratamento desgastante para o passista também, o médium, muito desgastante, suga muita energia, mas muito interessante. Aí depois falei, não é para mim mais e parei. Mas várias pessoas fizeram o tratamento aqui. Margot, vamos lá. Se precisar parar, eu dou um toque para você, tá? 23.4, o mundo marcha para a síntese. Marcha-se para a síntese. Mas um pouquinho mais alto. Marcha-se para a síntese e não deve causar surpresa a ninguém a minha assertiva de que não vos acheis a época em que a ciência prática da vida vos ensinará o método do equilíbrio perfeito em matéria de saúde. Os corpos humanos serão alimentados segundo as suas necessidades especiais, sem dispêndio excessivo de energias orgânicas. As proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras que constituem as matérias-primas para a produção de calorias necessárias à conservação do vosso corpo e que representam o celeiro das economias físicas do vosso organismo, não serão tomados de maneira a prejudicar seu metabolismo, estabelecendo-se dessa forma uma harmonia perfeita no complexo celular da vossa personalidade tangível. Harmonia essa que perdurará até o fenômeno da desencarnação. Então, interessante, aqui já está vaticinando, que eu falei há pouco, da nossa alimentação do futuro, nós vamos nos preocupar mais. Ele diz aqui, muito interessante, o dispêndio é aquilo que nós necessitamos, não da sobra, não do 10 e 12 que você disse há pouco, né? Então, o que é uma síntese que ele diz aqui? Que a gente vê, uma para a síntese. A síntese é um resumo, né, que contempla, na parte filosófica portuguesa, as principais ideias ou essência de algo. É possível, portanto, fazer uma síntese de um filme, de uma série, de uma novela, de um livro, de um artigo, de um trabalho acadêmico, por exemplo. A alimentação, estou querendo dizer, então, essa síntese. Por quê? O que está dizendo? Com a evolução natural do planeta, teremos um equilíbrio perfeito na busca da nossa alimentação, que será vista como um ato sagrado e consciente, no qual se busca uma conexão espiritual com os alimentos. É isso aí. Quantas vezes será que nós fizemos na vida uma gratidão ao alimento que nós estamos na mesa? Raramente a gente faz. E teria que ser algo natural. O meu sogro era impressionante. A hora que ele sentava, todo mundo começava a comer, e ele ficava assim, fechava os olhos, fazia o sinal da cruz, agradecia e começava a comer. Só ele, ninguém fazia isso. É o que eu estou falando. E até hoje, nós espíritas passamos batido. Algo. Quer dizer, isso aí é sintonia vibracional. Quando você vê o alimento, a alface linda, que maravilha, isso aqui vai ser bem para mim, a cenoura. Até no preparo. É um preparo. Né? Quando você prepara com amor, aquela vibração. Então a própria pessoa que está fazendo, né, meu garoto? Ao que você está fazendo a sua comida lá, é importantíssimo você jogar energia boa ali. Você faz com raiva, a comida não fica boa. É verdade. Não fica boa. Mas tudo é energia, gente. A mulher está com raiva do marido lá, em vez de sal, põe açúcar, já foi. Daí... E aí nada fica bom, né? Então a alimentação equilibrada resultará, consequentemente, uma saúde também equilibrada. Óbvio.
Olha umas coisas como se entrelaçam na vida. Tudo vai se entrelaçando. A conscientização, né? Sabemos que o corpo físico é considerado veículo do espírito, é óbvio. Portanto, é importante cuidar dele adequadamente para garantir uma vida saudável e equilibrada. Isso inclui ter uma alimentação equilibrada que forneça aquilo que é necessário para o corpo. Só isso. Porque certos alimentos têm vibrações energéticas diferentes um do outro, lógico. Por isso a combinação, né? Diz que uma das combinações mais perfeitas do mundo que existe é a do Brasil, né? O arroz e feijão, né? É a mais perfeita. É proteína com carboidrato. Amo. Eu não fico sem isso. Alimentos mais naturais e saudáveis, como fruta, vegetais frescos, são considerados mais vibrantes energeticamente, enquanto alimentos processados e cheios de produtos químicos são considerados menos vibrantes. É óbvio, né? Acredita-se que o consumo de alimentos com vibrações mais elevadas possa promover uma maior conexão com o divino e aumentar a energia espiritual. Não tem dúvida disso. E além disso, né? Tem lógica mesmo, né? Tudo tem Parando para lógica. pensar. Porque um legume, uma verdura veio ali da terra, natureza, energia, sol, chuva. Agora o da indústria está lá, máquina, processo, gente trabalhando. E olha, produção, quem lê, tem lógica, né? Aquele papelzinho das letras miudinhas dos refrigerantes, nunca mais toma. Eu falo assim, não só pelo ingrediente, mas pelo processo que eu tô falando. de fazer. Para parecer doce, tem que tacar sal. O nível de sódio da Coca-Cola é uma coisa absurda. Porque tem tanta coisa que coloca ali, que no fim já tem 1 quilo de açúcar. Dizem que 2 litros de Coca-Cola tem quase meio quilo de açúcar. Mas aí fica esquisito, aí tu põe o sal, o sódio, para reequilibrar, e vai bom, você acredita? É a mesma coisa você fazer angu, né? Põe o fubá, de repente, não, tá assim, come um pouquinho, põe mais água, fica desse tamanho e não fica pronto. Angu é bom. Então, é isso que a gente fala. Nada, voltar ao natural, à natureza. Por que não faz um suco de limão, um suco de laranja, espreme um limãozinho, põe lá na maracujá, coloca num litro d'água, é mineral, gasosa, né? Natural, gasosa, gostosa, delícia. Por quê? Mas da Coca, eu tenho um sobrinho. Fácil, né? Nossa, eu tenho um sobrinho que... Eu também conheço. Aqui a Coca se passar um dia sem Coca, é pior que a cocaína. Vicia, né? Vicia. Terminando, Mara. Mas todas essas exposições objetivam a necessidade de aplicarmos largamente as nossas possibilidades na solução dos problemas humanos para a melhoria do futuro. É verdade que, por muito tempo ainda, teremos em posição ao nosso idealismo a questão do interesse e do dinheiro, porém, trabalhemos confiantes na misericórdia divina. E emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que mobilitem o penoso esforço das coletividades humanas e não olvidemos que todo bem praticado reverterá em benefício da nossa própria individualidade. Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. Gente, a palavra mágica aí, pensamento, é onde tudo começa. Tudo. Nós criamos as formas de pensamento, qualquer coisa, a gente já vai criando até termos em prática. Então, pensamento, controle do pensamento é condição sine qua non para a evolução. Tudo está aqui. Se não. E resumindo, para terminar, a medicina é na terra a misericórdia de Deus, que não lega o sofrimento sem recurso. Olha que bonito isso aí. E seguirá de progresso em progresso, curando e aliviando as doenças, sob a inspiração dos espíritos superiores que servem a Deus junto à humanidade. A medicina, curando corpos, dará melhores condições evolutivas na Terra, convidando os homens a rever seus valores e condutas para o progresso da humanidade. Os laboratórios científicos são templos de Deus, em que os anjos e os homens se unem em benefício do sofredor. É isso aí, gente.
os cientistas, tudo isso, são todos seres que vieram exatamente para nos ajudar. Terminamos o capítulo 23. Outra semana que vem vai ser muito bom também, vai dar pega para manga também. O 24 será o corpo espiritual. Também não vai dar, eu acho que não vai dar para fazer numa mala. Ele é grande. É longo. Vamos ver. Acho que se duvidar nem 2. Vamos ver, mas tá ficando bom, tá ficando bom. Cada dia que passa melhora um pouquinho. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sobre a saúde? As meninas entenderam bem? Ótimo. Então tá bom. Vamos encerrar? Antes da pressa, eu já me despeço. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos nesse momento receber essa energia gostosa que a espiritualidade preparou para a gente, que ela nos revigore, que ela nos fortaleça para que nós possamos continuar na nossa caminhada. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal.